Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu gravar aqui mais um pão diário, fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. É sempre bom lembrar que o Evangelho é de Jesus, indiferente se quem foi o escritor, o amanuense, se for Mateus, Marcos, Lucas ou João, ok? O Evangelho é do Senhor Jesus. Os evangelhos são a autobiografia do Senhor Jesus, mas não se torna autobiografia, embora seja do Senhor Jesus, embora o evangelho seja dele, não se torna uma autobiografia porque não foi ele quem escreveu. Então se torna uma biografia. Jesus, o evangelho é deste, porém, ele não escreve, ensinando-me assim que eu não preciso dizer quem eu sou, desde que as pessoas digam e escrevam algo ao meu respeito. Então o evangelho da cruz não é o evangelho da autopromoção, do autolouvor, mas o evangelho da autonegação. Capítulo de número 1, versículo de número 6, nós temos aqui a árvore genealógica de Jesus, validada pelo evangelista Mateus, que escreve propriamente dito para os judeus, e por isso ele fala-nos acerca da genealogia de Jesus, partindo do pai Abraão, ok? E daí ele vai citar alguns nomes aqui, e entre eles, verso 6, diz assim, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, do que foi mulher de Urias. Você vai encontrar aqui na genealogia de Jesus algo muito especial, muito diferente. Por exemplo, normalmente, quando alguém fazia uma árvore genealógica, alguns nomes eram propositalmente esquecidos, nomes irrelevantes. Cria-se, Provérbios 10:7, que a memória do justo é abençoada. Logo, se esse ou esta não fosse justo, não haveria sentido para que esse fosse memorializado, isto é, não havia nexo que alguém lembrasse de um indivíduo que não teve atos de justiça. Normalmente, principalmente numa cultura machista, ok, tendenciosa dos tempos de Jesus, dificilmente colocava-se nas suas árvores genealógicas mulheres. Mas Jesus permite que mulheres sejam postas na sua árvore genealógica. E daí você deve pensar, deve ser a santa Raabe. Não era santa coisa nenhuma. Era uma prostituta de Jericó. Deve ser a santa Ruth. Não, vinha de uma terra maldita, Ruth a Moabita. Deve ter sido a santa Tamar. Não foi santa coisa nenhuma. Adulterou com o próprio sogro. Deve ter sido a santa Betseba, mulher de Urias. Essa pior ainda. Essa promoveu, essa foi o pivô da queda de Davi. Então, que Deus maravilhoso é esse, chamado Jesus Cristo, que inclui pessoas que nós normalmente queríamos excluir. Jesus é maravilhoso. Só que há um detalhe aqui nesse texto que eu não sei se você percebeu. E Jessé gerou ao rei Davi. Irmão, ninguém nasce rei. Davi menos. Na cultura judaica, eu não sei se você sabe, mas o Midrash, ok, trabalha uma ideia da sabedoria judaica que não é bíblica, também não estou dizendo que seja contrário aquilo que a Bíblia diz. Eu creio que você deva entender o que é contralegilum, isso é, contra as escrituras, paralegilum, paralelo às escrituras, e secundégilum, isso é, segundo as escrituras. Então há coisas que você lê forânea às escrituras que são paralela a elas. Há coisas que você lê intertestamentários, ok? Forâneo às escrituras e são contrégilum, isso é, são contra as escrituras. Essas devem ser rechaçadas. E existem coisas que você lê fora as escrituras que elas são segundo as próprias escrituras. Por exemplo, Código de Hammurabi é forâneo às escrituras, mas ele existiu segundo as escrituras. Fundamentado na lei de Moisés, na lei de Italião, Êxodo 21 e 24, essa é uma outra história, ok? Então,
existem histórias paralelas da sabedoria judaica que contam-nos que Davi não era filho do mesmo pai e da mesma mãe que seus irmãos. Salmo 51 ele diz: em transgressão, em iniquidade gerou minha mãe. Então, segundo essas histórias intertestamentárias, extra-bíblicas, ok? O grande rei Davi fora fruto de um pecado, fora fruto de um adultério de seu pai Jessé com uma prostituta. Por isso que Davi disse: em transgressão gerou minha mãe. E também, talvez, faça sentido o fato de que ele era ruivo e os seus irmãos não eram. Então, diferentemente, 7 irmãos, um nasce com a cor diferente dos outros. Talvez tenha, sim, uma forte tendência a isso. Agora, fato é, provavelmente Davi tenha dito isso por causa da natureza pecaminosa, questão teológica, mas também pelo fato de que a sua cor é ruiva e na cultura judaica eles têm em mente, eles pensam que vermelho é a cor do pecado por causa do radical do nome Adão, ok? Mas fato é, esse moço chamado Davi, ele já nasce rei, gente. Mas como, irmão? Ninguém nasce rei. Ok, mas na presciência de Deus ele já nasce rei. Ele não é filho de rei, mas para Deus já é rei. Ele é o menor da casa de Jessé, mas para Deus é rei. Achei a Davi. Ele está lá jogado, mas é rei. Está por detrás das malhadas, como ele mesmo narra, mas é rei. Como você sabe disso? Porque Deus, o Senhor, disse: ele já nasce rei, na minha presciência, na minha vontade. Ele já nasce rei. Ponto. Então, Davi não foi rei porque derrubou Golias. Davi não foi rei porque pediram 100 prepulsos, ele trouxe 200. Senão seria ato meritório e Deus não teria nada a ver com isso. Foi o Davi que mereceu o posto alcançado. Não. Davi não foi rei porque mereceu o posto alcançado. Davi foi rei porque Deus assim o quis. Isso é graça, gente. Favor imerecido. Agora a minha pergunta é, para mim finalizar a minha fala, eu introduzi para aplicar aqui. Se Davi não foi rei porque matou Golias, por que ele o enfrentou? Se Davi não foi rei, gente, porque ele trouxe 200 ao invés de 100 prepúcios, porque Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, mas então por que ele fez todas essas façanhas? Davi está nos ensinando a oportunidade de fazer história. Você não vai chegar no céu, irmão, porque você é um bom crente. Você não vai chegar no céu porque você é um bom frequentador de igreja, porque você é um bom pregador, porque você é um bom obreiro. Você vai chegar no céu porque o sangue de Jesus é capaz de perdoar o teu pecado. E o máximo que você pode fazer é abraçar isso, abraçar a sua ilegalidade, que passa a ser legalizada através do ato substitutivo e, mais do que isso, ato benéfico e, mais do que isso ainda, ato generoso que o Senhor Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, generosamente oferta em teu favor, oferta em meu favor. É por isso que a gente vai para o céu. Porém, há uma importância de fazermos história. Você já pensou se o Davi chegar lá sem fazer história? Eu tenho certeza que ele chegaria ali, Deus o colocaria, mas sem fazer história. Você está entendendo, irmão? Na sua igreja você precisa fazer história. Jovem, para o seu líder você precisa fazer história. Amanhã ou depois o líder passa, a idade chega. E o que ele vai dizer a teu respeito? Membro, você precisa fazer história para o teu pastor. Precisa, claro. Você precisa marcar positivamente a vida de alguém. Nessas minhas andanças, de quando em quando eu estou na casa de alguns obreiros integrados que já passaram por outras cidades e a gente conversa nos bastidores, lá aquele irmão, sabe? E às vezes alguns pastores não têm boas lembranças deles, não. Então, irmão, que triste. Se passar um obreiro aqui na minha congregação, um dos meus líderes, dos meus pastores, e alguém perguntar para eles não terem boas lembranças, não terem boas recordações, ok? Que trágico isso. Que trágico se eu passar por algumas cidades e não poder voltar lá, como é o caso de muita gente. Que trágico isso, passar por muitas igrejas e não fazer história, mas deixar lá um fator negativo, não poder voltar ali. Isso é muito trágico. Deus não me chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Deus nos chamou para fazer história. Bendito seja Deus. Então eu quero fazer história na minha família.
Eu quero fazer história na sociedade que eu convivo. Eu quero fazer história no bairro que eu congrego, que eu moro, na igreja que congrego. Quero fazer história diante do meu pastor. Não estou dizendo isso que eu quero me autoglamurar, ok? Não, fazer história, marcar vida. Então eu preciso marcar vida. Lembra do que disse Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução, a Esther? Quem sabe para esse tempo Deus te levantou e colocou aqui. Eu acredito nisso, foi para esse tempo que Deus te levantou. Então marque história, faça história em nome de Jesus. A vida passa, meu irmão. A vida passa. Eu nasci ontem, já tenho 33, com a aparência de 50, mas tenho 33. E glória a Deus pelos meus 33 anos de idade, 33 anos e meio passados, quase 34. Porque eu posso olhar para trás e glorificar a Deus por alguém que eu já beneficiei, por alguém que eu pude ajudar, de algum modo. E eu nunca fui um cara rico, ok? Nunca fui um cara de status, pessoa simples e humilde, mas tentei de alguma maneira ajudar alguém. Meu único lamento é quando eu olho para trás e lamento o tempo que eu perdi. Porque por mais que remindo o tempo, como disse Paulo, por mais que a gente tente enxugar o tempo e aproveitá-lo, de vez em quando a gente acaba tropeçando e talvez não dá, irmão. Eu não consigo chegar no fim do dia. Eu faço essa análise todo dia. Eu não posso deitar a minha cabeça no travesseiro tranquilamente, olhando para o meu histórico do dia e entendendo que eu não acresci em nada, que eu não melhorei em nada, que eu não aprendi nada, que eu vou deitar como eu acordei. Eu não posso. Eu preciso marcar história. Eu preciso correr contra o tempo. Eu preciso fazer algo para Deus. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Se não, irmão, se não for para marcar história, Deus é minha testemunha daquilo que eu estou falando. Me leve agora. Lave-me, limpe-me, porque eu quero morar contigo e me leve agora. Porque viver aqui para quê? Se não for para essa finalidade. Adorar a Deus, servir aos homens da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Pense nisso. Você não vai chegar lá por aquilo que você é. É Deus quem faz. O mérito é dele, a glória é dele, a honra é dele. Agora, o melhor da festa é esperar por ela. Não estamos apenas indo para o céu. Vivemos o céu a caminho dele. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixe seu like. Acione aí o sininho das notificações. Seja abençoado em nome de Jesus. Minha oração é essa. Deus te abençoe. Para a glória de Deus.